Olá! Nessa aula, iremos discutir a secreção de ADH e suas relações com o exercício. O ADH é um importante hormônio no controle do volume hídrico corporal. Vamos a ele! Para começarmos a falar sobre os níveis de ADH e o controle do volume hídrico corporal, é fundamental que conheçamos alguns princípios. Por exemplo, a osmolaridade. Osmolaridade é a quantidade de partículas dissolvidas em um determinado solvente. Normalmente se pode confundi-la com concentração. A concentração é a mesma relação de quantidade de partículas em um solvente, mas de forma específica. Nós podemos falar de concentração de sódio, concentração de potássio, concentração de glicose, concentração de lactato e assim por diante. A osmolaridade ela é inespecífica, é a quantidade total de partículas dissolvidas em um determinado solvente. Pois bem, o sistema de controle de secreção de ADH depende dessa osmolaridade. Devemos nos lembrar da aula anterior, na qual eu demonstrei que esses tratos neuronais hipotalâmicos do hipotálamo posterior, eles produzem ADH, e esse ADH, então, ele migra pelo axoplasma até as terminações dendríticas hipofisárias e, a partir daí, é liberado. O que é ou quais são os estímulos para que esse ADH seja produzido e secretado? O aumento de osmolaridade plasmática. Mas bem, por que haveria esse aumento de osmolaridade plasmática? Justamente pela perda de água, normalmente por sudorese, ou então por algum outro modelo de desidratação induzida, como por exemplo a cessação da ingesta hídrica. Então se impede de alguma forma a ingesta hídrica, se diminui a ingesta hídrica e nesse caso a desidratação. Mas o mais comum é realmente uma sudorese aumentada, normalmente relacionada com o exercício, e que leva, então, essa sudorese a um aumento de osmolaridade. Esse aumento de osmolaridade ativa justamente essa região hipotalâmica a produzir ADH, que vai agir sobre os rins. Ora, o que essa ação do DH faz? Ele estimula um upregulation de canais específicos de água chamado aquaporinas. Nessas imagens vocês podem ver aqui justamente o aumento estimulado por ADH dessas adensações aqui que são justamente os canais ditos, os canais chamados de aquaporinas. Então, quanto maior for a produção de ADH, estimulado por um aumento de osmolaridade, que por sua vez foi estimulado pela própria desidratação, que foi gerado pela desidratação, isso irá levar a um aumento de aquaporinas na membrana, justamente da onde? Do duto coletor, em especial no néfron. Ora, uma vez que o néfron esteja produzindo urina, a partir do processo de filtração glomerular e dos próprios processos envolvidos no túbulo contorcido proximal, no túbulo contorcido distal, na alça de Henle, é produzida então uma urina, num primeiro momento, hipotônica. A partir da ação do ADH, eu tenho então o aumento desses canais, dessas aquaporinas, que vão extrair água dessa urina hipotônica, aumentando então a concentração da urina, extraindo água e devolvendo essa água para a corrente sanguínea. Ou seja, é um sistema que visa aumentar a retenção de água corporal. A lógica é simples. Por que se iria perder mais água por diurese se já estamos perdendo uma grande quantidade de água por sudorese? Pois bem, essa é a ação do ADH. Mas, qual é a relação desse ADH, por exemplo, com intensidade de trabalho? Pois bem, esse trabalho de Perrot, da década de 90, mostra isso. Notem que o ADH não aumenta muito em cargas de trabalho baixa, de 50, 100, 150 watts, mas a partir daí eu tenho um aumento muito importante da secreção de ADH. Certo? Isso tem relação, portanto, com a intensidade de exercício, mas fundamentalmente com o processo de desidratação provocado. Pois bem, o mesmo Perrot, estudando justamente essas relações de intensidade e duração de exercício, avaliou o efeito de um exercício realizado a cerca de 67% do consumo máximo de oxigênio por 90 minutos. Notem que o ADH aumenta continuamente ao longo do exercício. Por que isso ocorre?
Simples, porque ele não é responsivo meramente à intensidade de exercício. Ele é responsivo ao processo de desidratação. Ele é responsivo ao aumento de osmolaridade, que por sua vez é decorrente da desidratação. Ora, à medida que passa o tempo, nós nos tornamos cada vez mais desidratados e, portanto, ativamos cada vez mais a secreção de ADH, estimulando, repetindo, as aquaporinas, estimulando a reabsorção de água pelo túbulo coletor em especial. O resultado disso é que durante o exercício nós temos uma bárbara diminuição da produção de urina, justamente pelo aumento de ADH que nós podemos ver aqui. Bem, quando se fala desse tipo de aspecto, desse tipo de fenômeno, é muito comum se discutir também as questões de reidratação. E uma pergunta que com uma certa frequência, até muitas vezes sob tom de piada, surge é: eu posso usar, por exemplo, cerveja como um agente de reidratação? A resposta é simples: não. Não há nenhuma possibilidade de uma bebida que contenha álcool funcionar como agente de reidratação, por mais sedutora que essa possibilidade possa parecer para muitos, inclusive para mim. Ora, o problema é que o álcool ele bloqueia, ele inibe o eixo hipotálamo hipofisário e ele inibe, portanto, a produção de ADH. Qual é o resultado? Ao invés de termos uma ação de conservação de água e, portanto, de reidratação, nós temos uma ação diurética, porque nós bloqueamos o hormônio antidiurético. Todo mundo conhece, ou pelo menos parte de nós conhece, o efeito diurético de bebidas com álcool, em especial da cerveja. O fato é que, repetindo, o álcool inibe a ação antidiurética, aumentando, ao contrário, então, a diurese, ou seja, não há possibilidade de bebidas com álcool, em especial cerveja, que contém, além do álcool, um grande conteúdo hídrico, produzir uma ação de reidratação. Na realidade, ela é, repito, diurética. Pois bem, quais são as mensagens finais dessa aula? O ADH é produzido no hipotálamo e é estimulado pelo aumento da osmolaridade plasmática, que nesse caso é aumentada em situações de desidratação, e é secretado pela hipófise. Esse ADH aumenta as aquaporinas, principalmente no túbulo coletor renal. Finalmente, o exercício aumenta a osmolaridade plasmática e, portanto, aumenta a secreção de DH. Talvez uma quarta mensagem que eu deveria inserir aqui é que não há possibilidade de álcool servir como agente de reidratação. Bem, essa foi a nossa aula de hoje. Sigam acompanhando o nosso canal. Até breve!